Sejam bem-vindos nesse canal. Meu nome é Edu, mas pode chamar de Tio Edu. E hoje eu venho dar uma dica. Onde está a dica que o Tio Edu veio dar? Está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E quem citou a frase que está neste livro? É um autor chamado Ralph Waldo Emerson. Vou ler a frase para vocês. Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular eu aprendo dele. Vou repetir de novo a frase. Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular eu aprendo dele. Quer dizer, homem subentende-se homem, mulher e tudo, né? Mas vamos lá. O Tio Edu tem uma história relacionada a essa frase. O Tio Edu foi fazer concurso em outro estado. E na hora da prova do concurso tinha um candidato que teve problemas com as suas canetas lá na hora, e as canetas não pegavam. E aí, o que esse candidato foi fazer? Ele perguntou para o avaliador, né, para a pessoa que estava tomando conta da prova, se ele podia arranjar uma caneta. E a pessoa disse que não tinha, mas que ia perguntar para os candidatos se poderiam emprestar uma caneta para ele. E aí a senhora perguntou em sala, e ninguém respondeu. Aí quando eu vi que ele estava em prejuízo e que ele ia sair da sala, né, eu dei 2 canetas para ele. Eu joguei 2 canetas no chão e ele pegou. Tá? Que ele pediu para que jogasse no chão, para não caracterizar que estava tendo trocas e tudo mais. Aí ele pediu para que eu jogasse. E eu descartei as canetas e ele pegou e utilizou as canetas. Ao final da prova, ele me agradeceu de longe e terminou a prova. O Tio Edu se arrumou, né, chegou no hotel, se arrumou com as coisas dele, e eu fui num shopping, porque o período que eu ia pegar o voo era lá para 1 da manhã, e eu tinha que fazer o check-in meio-dia para não pagar mais, né, e tal, aquela situação toda de viagem, né, e eu fui pro shopping, lanchar no shopping. Quem eu encontro no shopping? O dito rapaz das canetas. E esse rapaz das canetas, nós conversamos 1 hora certinho. E eu me lembro que naquela época eu estava com uma situação de vida. Por quê? Porque eu não estava tendo tempo de estudar e eu precisava ter uma outra estratégia para estudar, para ler mais, mas só que eu não conseguia, entendeu? E dessa conversa com esse senhor aí que fez a prova e que me prestou a caneta, veio uma dica imensa. Uma dica imensa. Qual foi a dica? Ele, na conversa desenrolar, ele me falou que tinha um irmão que tinha problema ele era portador de necessidades especiais, e tinha um problema na visão dele. Então ele dizia que tudo que ele ouvia as coisas, os livros ele ouvia, as coisas que tinham era através do ouvido só. E ele me falou que ele morava com a mãe dele e esse irmão, e que a mãe, durante a semana, anteriormente à semana da prova, né, durante a semana da prova, decidia a prova, a mãe pedia para ele dispensar um tempo, uns 30 minutos a 40 minutos, para instalar um programa no computador que lesse os textos para o irmão, tá? Porque o irmão estava sem fazer nada, que ele não fazia nada sem aquele programa e tudo mais. E o rapaz instalou, tá? E deixou. Aí, com o desenrolar da conversa, eu me lembrei da minha situação. E aí eu fiz um vínculo da necessidade que eu tinha de ler mais legislação e intensificar isso com o software do rapaz, entendeu? E aí
eu pedi para ele o nome do software e ele tinha o nome e me passou o nome. Só sei que eu viajei para cá, para Belém, e na segunda-feira, depois da prova, eu fui acessar esse software e eu vi que o software tinha muitas funcionalidades que iriam me ajudar e que me ajudam até hoje, porque eu ouço muita lei. Não é só lido, sabe? A lei eu leio e ouço, aí tu aprendes mais, tu intensifica mais, entendeu? E isso é muito importante. Mas a razão é que a frase, se eu tivesse batido a porta, digamos, na cara desse senhor e não tivesse emprestado a caneta, eu teria perdido essa dica, entendeu? Porque é uma coisa que ele faz muito melhor e não tinha feito o vínculo, né? E que eu na hora fiz o vínculo e ele disse, é verdade, né? Eu faço isso há muito tempo, o menino ficou ouvindo lá, eu poderia gravar e ouvir as minhas aulas nisso, né? E aí disso nasceu uma evolução para mim, entendeu? Então, se eu tivesse batido a porta na cara dele, na hora que ele estava precisando da caneta, eu tinha fechado o canal, né, o de comunicação, e eu não tinha aprendido essa. Para você ver como é importante a questão da troca, da união, entendeu? Vou ler de novo o Valdo Emerson. Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa. Nesse particular aprendo com ele. Pois é, ele era superior, conhecia um programa que iria me ajudar muito e eu aprendi isso. Quantas e quantas vezes a gente tem alguma outra pessoa que faz alguma coisa melhor que você e você não valoriza isso, né? Ou, né, uma coisa que você pode pegar rapidamente e colocar na sua vida, fazer parte da sua vida e melhorar a sua vida e melhorar a dele também, né? Você vê como é que são as coisas. Foi essa a dica do tio Edu, viu? A gente fica por aqui. Boa semana para todos e até breve. Valeu, tchau.